Então, boa noite a todos, né? Quem não pôde assistir a aula ao vivo, aula gravada, aula 1, Direito Constitucional, né? CFO 2024. Nós vamos tratar aqui hoje, conversar um pouquinho sobre teoria da Constituição, que é o item 1 do edital. A gente vai bater um papo aqui, eu vou tentar ser breve, mas não resumir toda a matéria, né? Não acelerar demais, mas é um item muito importante. Eu sei que está calor aí para todo mundo, está muito desconfortável, mas a gente vai precisar tratar sobre esse tema com muita tranquilidade, com muita calma, com muita perspicácia, porque é um tema importantíssimo para a prova objetiva. Muita gente despreza, é a parte totalmente teórica. Pessoal, abre a câmera aí, por favor. Pessoal que fechou a câmera aí, dá uma luz aí, por favor, para a gente poder trabalhar com a câmera aberta, beleza? Pessoal, então, para a gente iniciar, eu gostaria de ver com vocês, né, a gente discutir um pouco o que é Constituição. Alguém pode me dar um conceito do que é Constituição? O que é a Constituição Federal? O que é a Constituição Brasileira? O que é? São normas fundamentais de um Estado. Boa, normas fundamentais do Estado. Mais alguém? Conjunto de normas para a organização de um Estado. Uhum. Só do Estado, Jean? Organiza só o Estado? O Estado como um todo. Como um todo. A sociedade, disciplina de direitos e garantias fundamentais. Limita o poder do Estado. A Constituição é um documento que limita o poder do Estado sobre o cidadão? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Então, pessoal, o conceito de Constituição ele é muito aberto, tá? Existem diversos conceitos na doutrina, né? E quem quiser anotar, eu vou ditar uma aqui, no Marcelo Novelino, tá? A palavra Constituição pode ser definida em termos jurídicos. A palavra Constituição pode ser definida em termos jurídicos. Como conjunto sistematizado. O conjunto sistematizado de normas originárias como conjunto sistematizado de normas originárias e estruturantes do Estado, que tem por objeto nuclear os direitos fundamentais a estruturação do Estado e a organização dos poderes. Importante também, pessoal, né? A Constituição, como essa Carta Suprema, essa norma suprema, disciplinar, né, sobre a organização dos poderes. Alguém ficou perdido em algum ponto do conceito de Constituição? Eu coloquei, tem vários outros, tá, pessoal? Eu coloquei esse do Marcelo Novelino, que ele é o mais simples, ele é o mais resumido, ele é o mais objetivo para vocês. Tranquilo? Pessoal, ao longo da evolução, né, sobre o que é uma Constituição, surgiram diversas teorias acerca dessa temática. E a doutrina trata muito bem, né, sobre os sentidos ou concepções de Constituição. Agora a gente está passando por um outro tópico. Nós fizemos um conceito do que é Constituição e agora estamos passando para o que são sentidos ou acepções ou concepções de Constituição. Quais são? Alguém sabe? Alguém estudou essa matéria e lembra algo sobre sentidos, acepções ou concepções
de Constituição. Sentido sociológico. Tem o político e o jurídico também. Isso. E o que mais? Tem pendência. Está faltando um. Jennifer, muito bem. Culturalista. Culturalista. Então vamos lá, pessoal. O que é importante saber sobre sentidos e concepções de Constituição? Saber quais são os sentidos, quem são os juristas, os idealizadores de cada sentido, e o que significa aquele sentido para o termo de Constituição. Então, Edivan, fale para mim, Edivan, o que é o sentido sociológico da terminologia, do conceito de Constituição? Abra o áudio. Você sabe, Edivan, você estudou esse tema recentemente, que é um dos primeiros itens da meta. O que é o sentido sociológico? Deu o conceito do que vem a ser o sentido sociológico e o jurista, ícone, né, que idealizou esse conceito. Se eu não me engano, é o Ferdinand de La Salle. Isso, esse é o jurista. Ele é esse, né? É esse. Ele fala que ele resume que a Constituição não pode ser uma mera folha de papel. Ela é um conjunto de fatores reais, da sociedade. Se esses fatores reais acho que não funcionar, alguma coisa assim, ela vira uma mera folha de papel. Tá. Alguém quer complementar, arredondar, lapidar, ampliar o que foi falado? O Antônio Radaeli diz que a Constituição é a soma, né, dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Mais alguém? Pessoal, o sentido sociológico, né, de Constituição, a concepção, a acepção é tudo a mesma coisa, sociológica de Constituição, é exatamente o que o Edivan falou aqui para a gente. O ícone, o jurista, trata-se de Ferdinand La Salle. O que ele defende? Que a Constituição ela deve conter em seu texto, ela deve ter conteúdo os fatores reais de poder. Aquelas forças sociais prevalecentes dentro de um Estado, elas devem sim traduzir o que é legítimo naquela sociedade. Trazer toda essa força social para dentro da Constituição. Se a Constituição não contiver os fatores reais de poder, ele diz o seguinte: essa Constituição não passa de uma mera folha de papel. Qual a obra que Ferdinand La Salle escreveu sobre esse sentido ou concepção de Constituição, Edvan? Em qual livro? Ele trouxe isso na A obra O que é uma Constituição. A obra O que é uma Constituição. Muito bom, Antônio. Muito bom, Jean. O que é uma Constituição? Beleza? Então, coloca uma barra nesse conceito, vamos passar para o segundo. Vamos para o sentido social ou sentido político, pessoal. Quem quer falar sobre o sentido político? O sentido político ele é idealizado pelo Carl Schmitt. Isso. A obra é a Teoria da Constituição, que foi a precursora, né? E ela sintetizava as decisões políticas fundamentais, ou seja, aquelas que eram indispensáveis para a construção de um modelo de Estado. Ótimo. Jean, o que Carl Schmitt tem o maior destaque nessa obra, Teoria da Constituição? O que trouxe de maior destaque? E isso acaba traindo para a gente um raciocínio sobre as características e classificações da Constituição. Ele dividiu a Constituição entre material e formal. Boa! Ele dividiu a Constituição em uma Constituição formal ou uma Constituição material. Ele trouxe, pessoal, essa separação de o que é norma constitucional, materialmente constitucional, e o que deve ser leis constitucionais.
Ele defende, em apertada síntese, pessoal, o seguinte, que no texto constitucional deve haver somente normas materialmente constitucionais. As normas que não sejam materialmente constitucionais devem ficar nas leis constitucionais, abaixo da Constituição. E o que são leis materialmente constitucionais para Carl Schmitt? São aquelas normas, calma pessoal, são aquelas normas que contêm a estruturação do Estado e os direitos individuais. Fora isso, fora desse espectro, fora disso, devem ser positivados somente aquilo previsto na Constituição, somente aquilo que diga respeito à estruturação do Estado e os direitos individuais. Fora disso, vai tudo para as leis constitucionais. Ele que criou esse critério de diferenciação quanto ao conteúdo formal e ao conteúdo material de uma Constituição. Então, não basta você saber quem é o idealizador da teoria, daquele sentido, a obra, e falar que a Constituição é uma decisão política fundamental. Você deve aprofundar o ponto de saber que foi ele que trouxe para nós o conhecimento do que é norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Tá ok? Pessoal, o que vem a ser o sentido jurídico de Constituição? Esse aí, todo mundo estudando na faculdade. Isso que ninguém esquece. Vamos lá. O que é o sentido jurídico ou formal? Algum voluntário? Norma pura. Norma pura, só isso? Alguém? Bruno Antunes? Não. Teoria pura do direito, de Hans Kelsen. Boa. Hans Kelsen, o idealizador desse sentido, né, jurídico. Ele tem, pessoal, o sentido jurídico, ele tem dois vetores, dois espectros, duas divisões, que é o sentido lógico jurídico e o sentido jurídico positivo. Porque quando o Kelsen ele trouxe essa teoria, ele repeliu, ele disse que nenhuma outra teoria, nem o sentido sociológico, nem o sentido político, explicava o sentido de uma Constituição. Apenas o sentido dele, apenas o sentido jurídico, explica, sim, o que é Constituição. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe esses dois espectros. O lógico jurídico e o jurídico positivo. O jurídico positivo todo mundo lembra, todo mundo sabe falar, mas o lógico jurídico pouca gente sabe falar. Kelsen foi criticado. Ele falou, olha, se você coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico, validade de todas as normas devem ser guiadas, direcionadas pela Constituição, explica para nós o que guia a Constituição, o que direciona a Constituição, o que traz direcionamentos para as normas constitucionais. Aí ele falou, o que traz o direcionamento para as normas constitucionais é uma norma hipotética fundamental, é o dever ser. Como se entende isso, a grosso modo, em apertada síntese? O direito natural. Ele vai direcionar a norma constitucional. Então, pessoal, naquela pirâmide de Kelsen que todo mundo conhece, todo mundo estudou na faculdade, acima, lá no vetor, no vértice dela, coloque lá, norma hipotética fundamental. Então, vem Constituição, leis constitucionais e todo o regramento jurídico para qualquer Constituição no mundo. Não confunda esse sentido jurídico
que ele é apenas adotado no ordenamento jurídico brasileiro, porque ele não pensou isso para a nossa Constituição. Até porque a nossa Constituição ela é muito, vamos dizer assim, nova. Em se tratar de Constituição, ela tem pouca idade. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, o sentido lógico jurídico é o dever ser. O sentido jurídico positivo, a Constituição prevalece sobre todas as normas ou regras existentes naquele ordenamento jurídico. Nenhuma outra norma, nenhuma outra regra sobrepõe as regras constitucionais. E Hans Kelsen foi muito contundente em repelir todos os outros sentidos, sociológico, político. E aí, pessoal, nós temos agora um quarto sentido. Ou concepção, ou acepção, de Constituição. O que é o sentido cultural ou culturalista? O que esse sentido defende? Alguém pode me falar quem é o seu idealizador? Qual obra, se tiver, né? Porque não vai ter uma norma específica, mas vamos lá. Pode falar sobre o sentido cultural ou culturalista. Esse é o mais moderno. O autor aí seria... Pode falar, pode ir. Pode falar. Não, pode isso. Então vamos lá, ó. Para o ímpar aí, Divan e Jean. Vamos lá. Pessoal, sentido cultural ou culturalista, ele é um quarto sentido de Constituição. Quem é o idealizador dele? Conrad S. Peter Haber. O que ele diz? Que o conceito de Constituição, o sentido de Constituição, ele é um sentido aberto. Ele não é limitado. Isso mesmo, gente, que a Constituição não pode ser vista em um único prisma. O que Conrad S. e Peter Haber, que foram os idealizadores, e no Brasil, Meireles Teixeira, que trouxe maior conhecimento acerca desse sentido, o Paulo Bonavides trata dele também, diz o seguinte, que todos os sentidos de Constituição, eles não se repelem, nenhum sobrepõe ao outro. Pelo contrário, eles se complementam. Então, o sentido de Constituição, no sentido cultural ou culturalista, ele defende o seguinte, que o conteúdo de uma Constituição, ele deve conter o sentido sociológico, o político, o jurídico, o filosófico, o econômico, o ideológico daquela sociedade. É um conceito aberto de Constituição. Então, o que Kelsen defendeu, que só o sentido dele correspondia à necessidade de dizer o que é uma Constituição, o sentido cultural, culturalista, deu um revés. Falou, não, que isso, né? A Constituição é muito mais do que o sentido jurídico ou formal. Ela deve ter um sentido sociológico dentro dela, o sentido político. O jurídico seu também, Hans Kelsen, é importante. Dentre vários outros conteúdos ideológicos, filosóficos, econômicos. Aí sim estará completo. Tá ok, pessoal? Então, a gente fez aqui um panorama, uma revisão sobre esses sentidos de Constituição. Isso pouco é tratado, né?
às vezes, em aulas, e vocês têm que saber, porque existem uma infinidade de questões para serem cobradas na prova do concurso, tratando desses temas. Tranquilo? Ótimo. Pessoal, agora vamos passar um pouco, né? Vamos mudar um pouco de tema para a gente poder revisar isso aqui um pouquinho. E vamos falar sobre classificação das constituições. Todo mundo lembra, né? Quais são as formas de se classificar uma Constituição? Quem quiser, fique à vontade. Alguém sabe alguma classificação das Constituições? Professor. Sabe dizer alguma? Licença. Tem a própria. Aquele bizu clássico, PDF, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal? Existe esse mnemônico de pedra formal. Só que, ô Leonardo, o bizu é bom, não é ruim, não. Usei ele também, sempre usava. Tá? Só que você tem que saber quanto ao que você está dizendo. Quanto à origem, quais são as formas de se classificar uma Constituição, Leonardo? Professor, em relação à origem, aqui minhas anotações, coloquei aqui que é decorrente dela ser promulgada, né? Que é de forma democrática. Não, isso aí você está falando da Constituição brasileira. Eu quero saber a classificação das constituições do mundo inteiro. Dentro da teoria, pois é, aí que está, viu? É aí que fica um grave problema. Porque, Leonardo, quando você usa o mnemônico pedra formal, você está tratando de uma classificação da nossa Constituição. Você falou, quanto à origem, a nossa Constituição é promulgada. Certinho. Existem outras formas de se originar, né, uma Constituição. Ela pode ser outorgada, imposta, como a Constituição de 1937. Ela pode ser cesarista, ela pode ser pactuada. Tá certo? Então, pessoal, vocês precisam estudar, ler e entender essas formas de classificação da Constituição. Fala, pô, Dalton, mas isso é tão difícil, cara. Isso é tão teórico. Será que isso realmente vai cair na prova do CFO, que é letra de lei? Pessoal, prova do CFO é letra de lei? Para quem não passa, é. Desculpem falar isso. Para quem não passa, a prova do CFO é letra de lei. Porque qualquer concurso público que você for fazer, o concurso tem de 70% até 80% das questões letra de lei, se for um concurso com carga jurídica. Aí você fala assim, só estudar letra de lei, cara. Aí você vai lá e enfrenta uma questão de direito penal das escolas penais. Né, Jean? Fui criticado, o Alex também, todo mundo. Pô, cara, mas você me dá uma carga de escola penal, pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Teoria limitada da culpabilidade, teoria extremada da culpabilidade. Cara, isso não cai no CFO, não, vocês estão aprofundando demais. E aí o Antônio está falando que ficou por uma questão. Pessoal, vamos extirpar de uma vez por todas, tá? Essa prática nefasta de pessoas que só querem vender curso e vender ilusões para as pessoas. Eu tenho diversos amigos aprovados em concurso. Eu já comi o pão que o diabo amassou para passar em concurso. E eu paguei, a duras penas, a várias reprovações, até eu aprender que eu preciso estudar o edital fielmente. Que o dia que eu retalho o edital é onde o examinador vai entrar e me derrubar. O dia que eu atropelo uma matéria, eu falo, isso aqui tá tranquilo. Vou estudar isso aqui não.
É aquela matéria que vai cair. E vocês já perceberam que o que a gente mais erra na prova é aquilo que a gente acha que a gente mais sabe? Sabe o que é isso? Sabotagem. Excesso de confiança. Não, penal eu sou bom. Tirava só nota boa na faculdade. Tem uma amiga que ela fez um concurso, ela foi da área de imprensa, muito boa no português, redigia muito bem, etc. Foi fazer um concurso da PC, não passou. Falei, cara, o que aconteceu e tal? Falou assim, ó, você acredita que as questões que eu mais errei foram as questões de português? Falei, é aí que mora o perigo, né? Como diz a música. Então, pessoal, classificação das constituições, para a gente não dispersar muito aqui, eu não quero vocês com esse sentimento, tá? De ir lá e fazer um número. Eu quero a aprovação de vocês da mesma forma que foi a aprovação desses alunos agora em 2023. Eu quero melhorar, potencializar mais e mais aquilo ali. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem muita gente boa de serviço aqui que, por detalhe, não entrou no CFO, voltou para a mentoria, então acho que a gente está no caminho certo. E eu não tenho dúvida que vai entrar no próximo, que já aprendeu. Né? Talvez por uma falta de sorte, teve um azar em uma situação ou outra, teve gente reprovada em psicotécnica, infelizmente, mas enfim. Ô, Luana, você já grita aí, Luana? Luana, tá fácil não. Mas vamos lá. Pessoal, quanto ao conteúdo, como se classifica uma Constituição quanto ao conteúdo? Nós já falamos sobre isso aqui hoje. Tem duas formas de se classificar essa Constituição quanto ao conteúdo. O que é o conteúdo? Material formal. Material e formal. Qual que é a diferença de uma norma materialmente constitucional a uma norma formalmente constitucional? Uma norma formal, ela é positivada na Constituição, só que ela não tem conteúdo programático, alguma coisa nesse sentido. E a material, escritos ou não escritos, se limita a dispor, até lendo aqui na apostila essa, mas é para explicar que a material, ela é basicamente, ela direciona a sociedade, no caso. E a formal é o simples fato de estar na Constituição se torna uma norma formal. Lembre da classificação do Carl Schmitt. Normas materialmente constitucionais são aquelas que dispõem sobre direitos e garantias fundamentais, estruturação do Estado, organização estatal, na verdade, né? E organização de poderes. Isso são normas materialmente constitucionais. Volta naquele conceito que a gente fez do sentido político, que foi ele que trouxe essa diferença. Então não vai mudar. A nossa Constituição é material ou formal, Leonardo? A nossa Constituição só tem normas materialmente constitucionais? Ô, professor, tem como você perguntar de novo aqui? Cortou aqui na hora? A nossa Constituição é materialmente... A nossa Constituição, ela é quanto ao conteúdo dela, é classificado como Constituição material ou formal? Professor, eu creio que ela é formal, mas nem tudo que está nela é materialmente, como, por exemplo, aquele artigo que fala sobre o Colégio Pedro II, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso. Muito bom. Esse é o exemplo basilar para todo mundo. Esse é o Ele é exemplo clássico. formal. O importante é você saber disso, tá? O importante é você saber disso. Beleza? Então, ó, provas objetivas. Você vai continuar, vai manter que a nossa Constituição se classifica como uma Constituição formal. Quanto à forma, como a Constituição pode, como a Constituição ela pode se identificar quanto à forma, ser classificada? Tem que ter cuidado para você não confundir com o conteúdo. Porque tem gente que fala que quanto ao conteúdo ela pode ser escrita ou não escrita. Opa! É quanto à forma. Ela pode ser consuetudinária, costumeira, que é a Constituição não escrita. Ou ela pode ser uma Constituição escrita, que é a Constituição Federal de 1988. O seu texto, o seu compilado está em um texto único. Sim ou não? Sim. Sim. Quanto à origem,
Uma Constituição, nós já falamos, ela pode ser promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. A nossa Constituição é uma Constituição promulgada. Promulgada. Quanto à estabilidade, e aqui mora o perigo. Por quê? Existe uma discussão aqui sobre essa estabilidade da Constituição. Nós temos as Constituições que elas são o quê? Flexíveis, semiflexíveis, rígida e super rígida. Certo? A nossa Constituição, qual é a classificação que mais se assemelha à nossa Constituição? Qual que é a mais aplicável à nossa Constituição? É a rígida. Rígida. Por Depende. que rígida? Para Por alguns, que a rígida? Pode ser Por causa das alterada. cláusulas pétreas. Não, rígida. Porque a nossa Constituição é rígida. Vamos Essa lá, Alice, vamos por alterada parte. é um procedimento mais dificultoso. Bacana. por causa do Artigo... rito, né? Aprovação de 3/5, isso mesmo. Isso. O seu processo de alteração é mais dificultoso. E existe uma parte da Constituição que é super rígida? Sim. cláusula pétrea. Qual parte? Artigo Abolir a 6. cláusula pétreas. Ela não pode, né? A vedação ao retrocesso não pode. A Constituição, ela não pode, de forma alguma, pessoal, né? Nessa estabilidade, quanto à sua mutabilidade, quanto à sua estabilidade, ela é relativa ao que está previsto para as cláusulas pétreas, ela é o quê? Imutável. Ela é o quê? Super rígida. Super rígida. Mas, contudo, no entanto, todavia, vão aprofundar? Vão dar uma esticada no cérebro? Essa proibição de mutação, quanto à sua super rigidez, ela diz respeito a qual poder constituinte? Ao poder derivado, porque o poder originário, ele pode tudo, né, em tese. Muito bom. Tá vendo? A aluno da mentoria é diferente. Nós temos quanto ao poder constituinte. Pessoal, o que é poder constituinte, pessoal? Aquele que estabelece uma nova ordem jurídica? Depende. Não, depende. Eu quero um conceito do que é poder constituinte. Se eu te perguntasse agora, o que é poder constituinte? O que você me responderia? É uma resposta muito simples. É o poder É que é o responsável. poder capaz de alterar, criar e modificar uma Constituição? Ótimo, Leonardo. O conceito de Leonardo é perfeito. Poder constituinte é aquele que cria ou altera, modifica uma Constituição. E aí, pessoal, vocês vão ter que fazer um paralelo, uma diferenciação entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário se divide em dois. Quais são? Reformador Histórico. e recorrente. Não, o originário O originário tem divisões. é Nunca leu, histórico não? e revolucionário, né? Histórico e revolucionário para alguns e fundacional ou pós-fundacional para outros. O nosso poder constituinte originário, de 5 de outubro de 1988, ele é um poder constituinte originário pós-fundacional. Todos os outros que vierem posteriormente a ele vão ser poder constituinte originário pós-fundacional. O poder constituinte derivado, pessoal. Quais são os poderes constituintes derivados que nós temos? Recorrente, o decorrente, né? E o reformador. Mais algum? Revisional. E o revisional. Revisional. Revisor. Ou revisor. Que na nossa Constituição ele está exaurido. Na nossa. Pelo ADCT. Artigo 3º. Está exaurido. Na nossa. Mas ele existe. Tá certo? Então, nesse poder constituinte derivado reformador, ele tem limites. E um dos limites dele é o limite material.
Pessoal, essa aula é importantíssima. Estou dando aula para vocês de estruturação de Constituição, que não vai ter dúvida mais. Nós temos quantos limites ao poder constituinte derivado, pessoal? Temporal? Não, temporal não tem. Não. É de matéria e sobre as regras? Vamos lá. Formal, material, procedimental. Não, material formal e procedimental é o mesmo. Quem falou circunstancial? Eu, Leonardo. Boa, Jennifer. Leonardo também. Pessoal, temos 3. Em tese, temos 3 limites ao poder constituinte derivado. Reformador. Quais são? Os limites Vamos começar, como se diz, né? Vamos começar do começo. Limites formais ao poder constituinte derivado reformador. Pode falar. Limites formais, pessoal. Quais são? O formal, se eu não estou confundindo, é o 3/5 nas dois turnos, na Câmara e no Senado. Abra o artigo 60. Pessoal, quem vier para a aula, já pega um código aí, ou já dá um Ctrl+T, abre uma aba do lado e já mete a Constituição na tela, por favor. Mas deveria estar com ela impressa. Vamos lá. Tem a apostila também. Aqui, professor. O senhor quer que eu fale sobre ou o senhor vai falar aí? Eu quero que vocês marquem para mim, por favor, o artigo 60, inciso 1, 2 e 3, colocam a chave e escreve assim. Limite formal. E aí, Leonardo Prats, você vai ler para mim o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, inciso 2, do Presidente da República, inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Para aí. Limite formal subjetivo. Limite formal subjetivo. Por favor. Inciso 1, 2 e 3 do artigo 60. Limite formal subjetivo, Dalton. Artigo 60, inciso 1, 2 e 3. Limite formal objetivo. Artigo 60, parágrafo 2º, salvo engano. Nem estou com a Constituição aberta aqui, mas vai. Lê para mim, Leonardo Prats. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Limite formal objetivo. Artigo 60, parágrafo 2º. Então, nós temos 2 limites formais, pessoal. Temos o subjetivo e temos o objetivo. Eu abri um parêntese aqui em classificação da Constituição, tá? E estou falando de poder constituir para você, para a gente emendar o raciocínio da aula, para a gente não perder. Limite circunstancial. Artigo 60, parágrafo 1º. Pode ler. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de estado de sítio. Não é temporal. Se cair na prova, você marcar temporal, você atolou a carroça. Você errou feliz. Beleza? Limite material. Artigo 60, parágrafo 4º. Pode ler, Leonardo Prats. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado
o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Pronto. Limite material explícito. Por que é explícito? Porque está no texto da Constituição. A doutrina trata como limite material explícito. Está lá. Está claro e evidente. É ululante. É de clareza solar. É explícito. Todo mundo está vendo. Agora aperta. Limite material implícito. Joguei na loteria para vocês. Quero ver quem responde. Quais são os limites? Quais são os limites? Materiais implícitos. Se der Google, vai queimar no inferno. Tô brincando. Vamos lá, pessoal, pode pesquisar e é bom que a gente fale e vai conversar. Alguém? Jennifer quase foi. Pessoal, é a vedação à dupla reforma. Vedação da vedação. Olha só, esse limite material implícito, ele está subentendido, ele não está claro como o limite material explícito. Vou dar um exemplo. São vedadas penas de caráter cruéis, de caráter perpétuo. Vem o poder constituinte derivado reformador e fala assim, não, vamos votar. Vamos votar e alterar o artigo 5º e dizer que vamos admitir a partir de hoje a pena de caráter perpétuo. Pode? Pode? Prevalece que não pode. Não pode. Um exemplo, vedação, retrocesso pesado. Olha só. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, etc, etc. Vou alterar. Um minutinho, pessoal. Pessoal, voltando aqui. Alterar a titularidade do poder constituinte. Eu digo, não é falar que não é mais do povo, do chefe do executivo, do chefe do legislativo, do chefe do judiciário. É isso não. Estou falando alterar, complementar. Pode? Ô, Jean, olha só. Imagina a seguinte situação. Te dou um poder, eu que detenho todo o poder, te dou o poder para você fazer determinadas diligências, determinadas coisas. Do nada, você liga para mim depois e fala, seu Dalton, você sabe esse poder que você tem? Sei. Pois é, cara, eu mudei aqui, você não tem ele mais, não. Como que pode uma coisa dessa? Extrapola a competência, né? O derivado ser maior que o originário fica complicado. Fica complicado. Então, pessoal, gravem isso, tá? Gravem isso. Pessoal, o poder constituinte originário, ele pode alterar as cláusulas pétreas? Sim. Sim, ele é limitado. Ele é ilimitado. Só que a doutrina tem uma crítica, que todo mundo gosta de falar. Ah, mas ela não pode violar as normas, né, dos direitos naturais, o naturalismo, né, as normas que são claramente aí, normas claras relativas aos direitos humanos. Bacana. Só que existem N exemplos no mundo inteiro de que
de que esse poder constituinte originário, ele é ilimitado. Bacana? O Jean falou aí de poder constituinte supranacional, né? Não falou do poder constituinte supranacional, então também não vou falar. Beleza? Vou deixar ele para lá, depois, se vocês quiserem pesquisar, depois a gente entra nisso. Então, pessoal, quanto à estabilidade, prevalece que a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida, por ter um processo de modificação, né, mais difícil, mais dificultoso. Né? Não se altera a Constituição por uma proposta de emenda constitucional, como se altera leis. Tranquilo? Ou qualquer outra legislação. Pessoal, vamos para a próxima. Quanto à extensão, uma Constituição pode ser o quê? Quanto à extensão. Sintética e analítica. Isso aí. Sintética e analítica. A nossa Constituição é o quê? Analítica. Analítica. Ela Quantos traz artigos? diversos conteúdos. Quantos artigos tem nossa Constituição, gente? E aí, fudeu. Quantos artigos tem nossa Constituição, Adriano Miller? 250. 250, Alice, muito bom. Como é que você fala que 200 artigos contendo incisos, parágrafos, alíneas e etc., você falar que ela é sintética, é duro, hein? Não vai dar não, tá? Pessoal, a nossa Constituição ela é uma Constituição quanto à elaboração. Quais são as formas, né, de se classificar uma Constituição quanto à elaboração? Dogmática e costumeira. E aí? Dogmática e dirigente? Dogmática e dirigente? Histórica. Muito bom. Dogmática e histórica. A nossa Constituição é o quê? História. Dogmática. Ela é dogmática. Ela é dogmática, pessoal. A Ela história- foi construída, escrita sobre os dogmas da época 1988. Foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Vários vetores, várias entes, né? Do meio social aí, enfim, participaram da elaboração dessa Constituição. Histórica está sempre em processo de elaboração. Bacana. Então, a nossa Constituição é dogmática, pessoal. Dogmática. Beleza? Quanto à ideologia, a nossa Constituição, existem, né, a classificação da Constituição quanto à ideologia. Quais são as classificações? Ortodoxa e eclética. E o que é ortodoxa, Jean? Só tem uma corrente ideológica. Só uma. A nossa é o quê? Eclética. Sabe, várias correntes ideológicas, né, pessoal? A nossa é eclética. Pluralista, né? Também tem outro nome. Né? Quer dizer que é eclética, que é bagunçado, não, né, Jean? Mas vamos, né? Vamos lá. Mais ou menos, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, então nós temos aqui também a classificação quanto à essência da nossa Constituição. O que pode ser, quanto à essência, ontologia? Ela pode ser o quê? Normativa, semântica ou nominalista? Aquela Constituição nominalista, aquela que tem caráter educativo. A nossa é nominalista. Beleza? Ok. Quanto à sistemática ou unidade documental, nossa Constituição é o quê? As Constituições podem ser o quê? Principiológica e principial. Não. Isso aí é quanto ao sistema. Unitária e variada. Boa, unitária e variada. A nossa Constituição é unitária. O próprio nome sugere, né? As normas estão reduzidas, plasmadas, formal e solenemente em um único documento exaustivo de todo o seu conteúdo. Quanto à finalidade, pessoal, quais são as formas que a Constituição pode ser classificada quanto à sua finalidade? Isso aqui é legal.
Porque às vezes você lê as coisas, você nem sabe o que você está lendo. Mas aí, quando você lê, você vai ser diferente. Tem mais uma, Jenny. Tem a garantista, garantia, dirigente, a Balanço. balanço. A nossa Constituição é o quê? O Wallace já mandou. Nossa Constituição é dirigente. A nossa Constituição contém normas de eficácia programática que direcionam, que dirigem o legislador infraconstitucional aos objetivos da República Federativa do Brasil. Por isso que a nossa Constituição é dirigente, pessoal. É uma das formas de se identificar, tá? Essa finalidade da nossa Constituição. É o programática, tá? Recheada de normas programáticas, de eficácia programática. Quanto ao sistema, agora sim, principiológica e preceitual. A nossa Constituição é preceitual, é principiológica, desculpa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Basicamente, as principais classificações são essas, tá? Então, vamos revisar a classificação da nossa Constituição. Papel e caneta na mão, vamos lá? Revisar a classificação da Constituição brasileira. Vamos lá? Pessoal, quanto ao conteúdo, nossa Constituição é Formal. formal. Quanto à forma, a nossa Constituição é Escrita. escrita. Quanto à origem, a nossa Constituição é Promulgada. quanto à estabilidade, a nossa Constituição é Rígida com algumas partes super rígidas. Vocês estão anotando? Quanto à extensão, Analítica. quanto à elaboração, Dogmática. quanto à ideologia, Eclética. Pluralista. quanto à essência, Nominalista. Finalista. Mas assim, tem doutrinadores que pensam que ela também pode ser normativa, né, Dalton? é mais para a prova, você vai marcar essa. Acho que é normativa. Não, mas eu acho que é porque não se adequou, se eu não me engano, né, ainda a Constituição brasileira não conseguiu se adequar perfeitamente ao... Caramba, esqueci o nome. Deixa eu... Meu bizu aqui. O fato social. Fato social, isso aí. Vamos lá, pessoal. Quanto à sistematização, o sistema da Constituição, ela é único. Ela é o quê? Principiológica. Unitária. Unitária. Ela é unitária, né? É o único documento. Finalidade. Qual que é o fim? Finalidade. Dirigente. Dirigente. Ou programática. Ou programática. Beleza? Tranquilo demais? Tranquilo demais. Pessoal, depois eu quero entrar com vocês na nossa estrutura de Constituição. Qual a estrutura da nossa Constituição, pessoal? Pode falar, Divan. Dalton, só te interrompendo. Quanto ao sistema, você falou que ela era principiológica. Isso. É só essa aí que eu fiquei com um pouquinho de dúvida aqui. Qual que é a sua dúvida, amigo? Ela é principiológica, né? Traduz predomina, a principiológica predomina os princípios em detrimento das regras. Lembre daquela teoria de Robert Alexis que fala, e, gente, nós temos na Constituição as normas princípios e as normas regras. O que mais resolve o nosso problema, nossos problemas, nossos entraves jurídicos? São somente as normas regras ou as normas principiológicas? O que prevalece na nossa Constituição? Normas, princípios. Nossa Constituição é muito principiológica. Se ela é tão extensa, tendo 250 artigos, ela não consegue prever e disciplinar tudo e todos os conflitos, sendo principiológica, imagine se ela fosse somente taxada em cima de normas, regras.
Show de bola. Pessoal, estrutura da nossa Constituição. Qual que é a estrutura da nossa Constituição, pessoal? Preâmbulo, aí tem a parte Passo dogmática. dos artigos, é dogmática, e depois tem a DCT, né? A DCT. Muito bem. Alguém com alguma dúvida nisso aqui? Em relação a essa estrutura da Constituição? Zero, né? Isso aí é muito tranquilo. Pessoal, vocês já chegaram na parte dos elementos da Constituição? Elementos das Constituições. Quem lembra? Os elementos orgânicos. Quem lembra? Estudaram isso? Limitativos, socioideológicos, de estabilização constitucional, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, elementos da Constituição. É como se você pegasse a Constituição e a dividisse. Vamos revisar isso aqui? Anota. Pode anotar, vou ditar, pessoal. Elementos das Constituições. Embora a nossa Constituição esteja disposta em um documento único, embora a nossa Constituição esteja disposta em um documento único, para uma melhor organização de suas normas, elas foram dispostas em diferentes títulos. Elas foram dispostas em diferentes títulos, capítulos e seções com características diversas. Vou repetir. Embora a nossa Constituição esteja disposta em um documento unitário, para uma melhor organização de suas normas, elas foram dispostas em diferentes títulos, capítulos e seções. Então, pessoal, em razão dessas divisões, a doutrina trouxe, a doutrina constitucional, ela trouxe esses elementos da Constituição. Então, a classificação mais aceita é da José Afonso da Silva. Anotem, por favor. Solte um espaço aí, tá? De 2 linhas para cada um. Elementos orgânicos. Elementos limitativos. Elementos socioideológicos. Elementos de estabilização constitucional. Elementos formais de aplicabilidade. Quantos elementos ficaram, pessoal? 5. 5. Vamos lá, então? Elementos orgânicos. Disciplinam o esquema de estruturação do Estado e do poder. Parte inicial da Constituição ali. Então, elementos orgânicos. Disciplinam o esquema de estruturação do Estado e do poder. Se quiser anotar, eu vou ditar o título, depois você lê, tá? Gente, até para você ter uma visão mais técnica da Constituição. Você fala, pô, isso aqui trata de organização e estruturação de poder. Esse outro aqui trata sobre elementos limitativos. E por aí vai. Exemplos, tá? De elementos orgânicos. Título 3. Título 4.
O título 5, que trata das Forças Armadas e da segurança pública. Título 6 da Constituição. Então, o título 3, título 4, 5, 6. Estruturação do Estado e do poder. Os elementos limitativos. Lembra lá no início, que eu acho que foi até o Edivan que falou, Constituição é uma norma, é um documento, né, que limita a atuação do Estado sobre o cidadão, não é isso? Quais são os elementos limitativos? Onde vocês acham que estão os elementos limitativos, pessoal, nessa estruturação do José Afonso da Silva? Então, tais elementos podem ser identificados a partir dos direitos e garantias fundamentais. Então, pessoal, o título 2 da Constituição, todinho, você se encontra com elementos limitativos, salvo em relação aos direitos sociais. Que aí não, né? Aí você tira, aí você extrai. Beleza? E os elementos, os direitos sociais, ele já entra em outro elemento, que é o próximo, que é o sócio-ideológico. Então, o elemento limitativo é o artigo 5º todo. Título 2 ali, todo. Você corta artigo 6º e 7º. Tá bom? Capítulo 2, que trata dos direitos sociais. Porque o capítulo 2 você vai jogar para o próximo elemento, que é o elemento sócio-ideológico. O elemento sócio-ideológico, você vai ver o Estado social de direito. Certo? É a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Não é isso? Vocês estudaram lá? Sócio-ideológico é o capítulo 2? Capítulo 2 do título 2. Os direitos sociais. E o capítulo 4 e 8, que é da ordem econômica e financeira, e o capítulo 8 é da ordem social. Não cai no CFO, ordem social, da ordem econômica e financeira, esquece, você não vai ler, mas você precisa saber dessa estruturação. Tá bom? Os elementos. Elementos de estabilização constitucional, pessoal. Se dedicam à solução de conflitos constitucionais. Se dedicam à solução de conflitos constitucionais. A defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Elementos de estabilização constitucional se dedicam à solução de conflitos constitucionais, defesa da Constituição, do nosso Estado e das instituições democráticas. Pessoal, alguém sabe me falar elementos de estabilização constitucional? Jean. Defesa. Estado de defesa, estado de sítio, título 5, capítulo 1, principalmente. Qual capítulo? Título 5, capítulo 1, principalmente, do título 5, que fala de estado de defesa e estado de sítio. Ô, Lipe, é Lipe Souza seu nome mesmo ou é Felipe? Felipe. Vamos lá, Felipe. Artigo 34 ao artigo 36 entra aqui também? Que trata da intervenção nos estados e nos municípios Sim. É elemento de estabilização constitucional? Lógico que é. Que nós acabamos de ver aqui agora, processo de emenda à Constituição, artigo 60. Entra aqui também, como elementos de estabilização constitucional? Sim.
Também. Pessoal, agora o último, elementos formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade. Normas do preâmbulo do ADCT, bem como artigo 5º, que são normas que têm aplicabilidade imediata, direta, não exige complemento, não precisa ser limitada, não é contida, é de aplicação imediata. Fala, Edvan. Eu vou ter que sair porque meu sinal aqui está muito instável. Tá bom, amigo. Está caindo toda hora. Um abraço para vocês e boa noite. Um abraço, boa noite. Tá bom, pessoal? Fechou, então? Elementos formais de aplicabilidade? Fechou. Pessoal, qual que é a força normativa do preâmbulo? O STF já decidiu sobre isso. Professor, se eu não me engano, o preâmbulo não tem força normativa, não? Ah, tá, que bom. E é o que, então? É ter conteúdo o quê? Principiológico. Hã? Pode falar, ó, Leonardo Prates. Pode continuar, amigo. E não foi, acho que foi João Lázaro que falou, principiológico, se eu não me engano, que ele disse. E aí, pessoal? Professor, interrompendo aqui um pouco, é que o senhor tinha falado no conceito acima que as normas do preâmbulo, elas... Peraí. Não, falei de elementos, esquece isso aí. Agora eu estou falando de outra coisa. Ah, beleza, que eu pensei que o senhor tinha falado elementos. que elas tinha não, força. Elementos. Não, elementos. Aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual que é a força normativa do preâmbulo, se tem, se não tem. A norma tem sentido político e ideológico, destituído de força normativa, né? Conforme a decisão do STF. Isso aí, pessoal. Deixa eu falar aqui para vocês. Vocês vão anotar para ler, tá? ADI 2649. ADI 2649 é uma aula. De 2008. ADI 2649 de 2008. Beleza? Pessoal, então, alguma dúvida? Alguém quer deixar alguma apontamento, alguma correção, algum lembrete em relação ao que foi dado aqui hoje? O Elton Júnior já até mandou o link aí. Ó. Que é isso, hein, rapaz? O Bruno falou que ele tem força interpretativa. Pessoal, alguém quer fazer algum apontamento? Vou encerrar por aqui, porque nós vimos muita coisa hoje, eu vi de uma forma que eu digo assim, de revisão. Aprofundamos em alguns pontos? Aprofundamos, sim, em alguns pontos. Muito além ou na dose certa para ir lá e acertar a questão da prova. Na dose certa para ir lá e acertar a questão de prova. Tá bom? Então, eu fico por aqui, né? Sem dúvidas, acho que todo mundo anotou. Vi a Alice ali nervosa no lápis, na caneta. Adriano Miller também anotou bastante. O Léo participou da aula, muito bom. Né, Jean? Excelente, viu, pessoal? A participação de vocês. Alguma coisa? João Lázaro? Só anotando bastante também, que tem um peixe fora d'água aqui, mas vai chegar lá. É isso aí, pessoal. Deixa eu encerrar a gravação, né, com o pessoal de casa. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Quem está aqui na aula ao vivo pode continuar.